Agradecer a Deus por essa grande oportunidade. É boa, mas é difícil, né? Também agradeço a minha liderança, minhas pastoras que confiaram em mim, me dando essa oportunidade. Elas foram corajosas. Semana passada a irmã Loide pregou sobre ser forte e corajosa. Elas atenderam e hoje elas me colocaram aqui. Foram muito corajosas. Nós estamos no culto do propósito. E com qual propósito você chegou aqui nesta noite? O Senhor se agrada quando nós temos um propósito para com Ele. Ele tem um propósito para com cada um de nós aqui nesta noite. Mas Ele se agrada também quando nós temos um propósito para com Ele. Se nós viemos adorar, se nós viemos buscar um milagre, uma cura, se nós viemos buscar algo do Senhor, a face dEle, ou quem sabe simplesmente nós viemos nesta noite dizendo assim: eu preciso chorar na presença do papai. E o melhor lugar é na casa dele. Então, o propósito que você veio nesta noite, que possa ser cumprido, seja ele qual for, mas tenha um propósito com o Senhor. O Senhor me deu uma palavra, queridos irmãos, irmãs, e eu estava um pouco inquieta, um pouco nervosa com a palavra, com o que o Senhor tinha posto no meu coração. Mas quando a irmã Natalina orou, confirmou a palavra, e nós não sabíamos de nada, a irmã Natalina simplesmente hoje perguntou qual que era o texto bíblico, simplesmente isso. Mas quando a irmã Natalina falou que tem pessoas que não estão entendendo o propósito, o processo, o Senhor confirmou a palavra. E realmente tem pessoas que entraram aqui nesta noite, que não estão entendendo o processo que estão vivendo. Para quê? Mas existe um propósito. Eu quero ler 2 textos com a igreja. O primeiro é o que a irmã Natalina já fez menção, Eclesiastes 3, os versos 1 e 2. A minha versão eu vou usar a NVI, por favor. Pedindo a ajuda dos meninos ali. Glória a Deus. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu também quero ler uma parte de um versículo no livro do profeta Daniel, capítulo 2, o versículo 21, apenas a parte A. Profeta Daniel, capítulo 2, o versículo 21, apenas a parte A, que diz assim: Ele muda as épocas e as estações. Amém? A igreja pode se assentar. Nós lemos 2 textos, acabamos de ler. Um que fala sobre o tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada propósito que Deus tem na nossa vida. E o outro fala sobre o tempo e as estações. E como é difícil para nós entendermos que tempo e que estação nós estamos vivendo. E principalmente, com qual propósito nós estamos passando por este processo e nesta estação. Se você não falou durante esses últimos dias, esse ano, certamente você ouviu alguém dizer: eu não estou entendendo por que eu estou vivendo isso. Eu não estou entendendo nada por que está acontecendo isso comigo. E eu gostaria de usar algumas ilustrações para te dizer: existe um propósito para o que você está vivendo. Para o que você está passando, existe um propósito. Nós lemos que há um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Em algumas versões diz tempo de colher e tempo de plantar e de colher o que se foi plantado. Nós aqui, na cidade de Vacaria, mesmo que nós não sejamos naturais de Vacaria, mas nós estamos morando na cidade de Vacaria, nós cultivamos maçãs. Vacaria é conhecida por a terra da maçã.
a segunda maior produtora de maçã do Brasil. Nós somos conhecidos por essa plantação de maçãs. No tempo da safra, da colheita, nós recebemos muitas pessoas de diversos lugares do Brasil. Vem pessoas de Rondônia, vem do Amapá, vem do Acre, vem de muitos lugares do Brasil e de outras cidades do Rio Grande do Sul para a colheita da maçã, para ajudar, porque somente as pessoas de Vacaria não dão conta dessa colheita de tantas plantações de maçãs que tem na nossa cidade. Então, vem muitas pessoas de fora para esta colheita da maçã, da safra da maçã. E quando elas chegam aqui, elas olham para aquelas plantações, para aqueles pés de maçãs lindos, como está ali na ilustração. As plantas estão grandes, as folhas estão verdinhas, os frutos estão graúdos, estão vermelhinhos. Se você lustrar ela na tua roupa, numa flanela, você consegue se enxergar naquela maçã. E é muito linda você ver ela assim na plantação, você olhar para o pomar e ver o pomar nesse estágio tão lindo. Só que, tanto a pessoa que não passa todo o ano no pomar, ou como essas pessoas que vêm de fora e só veem esta foto linda, elas não sabem os processos que foram passados, os tempos e as estações que foram precisos para esta fruta ficar assim, desse jeito, linda, vermelhinha e saborosa. Suzy, não estou entendendo nada. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada, muitas vezes nós não entendemos. Às vezes nós vemos um irmão, uma irmã, o pastor, a pastora, sendo muito usado. Nós vemos eles ali, na parte boa da história, dando os frutos para a igreja. Às vezes nós vemos o pastor Rodrigo entregando uma mensagem, ensinando na Corbã, ensinando na escola, mas nós não sabemos o processo que os nossos pastores passaram. Nós não sabemos o que o pregador que está aqui pregando passou para estar aqui pregando naquela noite. Nós só vemos a parte boa, mas na nossa vida cristã também é assim. Nós precisamos passar por alguns processos. Essa foto, ela é geralmente em janeiro, no verão. Tempo agradável, tudo é favorável, tudo é muito bom e muito perfeito para a colheita. O clima, a gente levanta, já está o clima gostoso aqui em Vacaria. Nós colocamos uma camiseta, uma roupa fresquinha. E nós chegamos num pomar e nós se deparamos com umas frutas perfeitas para a colheita. Isto é janeiro. Mas não é assim o ano todo. Existem vários processos, tempos e estações para chegar o tempo de colher. E na nossa vida cristã é assim. Precisamos passar por processos, tempos e estações para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Quando termina a colheita, já é lá por outubro, mais ou menos. Já está começando o outono, perdão, não é outubro. Termina ali no comecinho do inverno, é outono ainda. E aquelas belas árvores já não têm frutos e agora começam a perder as suas folhas também. Começa a cair todas as folhas. Já foram colhidas todas as maçãs, foi passado várias vezes e agora começa a cair as folhas também. E aquela árvore começa a perder a beleza. Você vê apenas folhas no chão. E quem sabe você não está entendendo por que suas folhas estão caindo, por que dessa estação na sua vida? Por que está começando esta estação na minha vida? Por que está começando um tempo difícil? Por que está caindo, além de eu não poder produzir frutos, as minhas folhas também estão caindo? Mas há um propósito debaixo do céu para tudo que nós passamos. Tudo que nós passamos há um propósito. Após caírem as folhas destes pés de maçã, dessas plantas, começa a poda. E
como é doloroso ser podado. Só quem foi podado em algum tempo sabe o quão doloroso é ser podado. Olhamos para aquela árvore, ela está grande, ela está alta e os seus galhos são longos. E nos perguntamos, mas por que podar? Ela parece tão perfeita, tão linda. Quanto maior o galho, vai dar mais frutos. Mas não é assim. Esse galho, se ele se alastrar muito, o seu fruto vai ser pequenininho, pequenininho. Vai ser feio. Ela vai ser a pior espécie da maçã quando chegar lá na câmara da maçã. Quando nós formos fazer, temos irmãos que trabalham com isso, nós vamos saber que ali é quase o refúgio, aquela maçã que fica. Por isso que existe essa poda. Parece estar perfeita, mas ela precisa ser podada. Esta poda não é para ela deixar de dar frutos, mas sim para que seus frutos sejam maiores no próximo ano. Como é difícil ser podado, entender que aquele processo é para o nosso crescimento. Vou pedir para o Tiago colocar aí, João, capítulo 15, os versos 1 e 2. Olha o que a palavra do Senhor nos diz sobre poda. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. A poda que você passa ao longo da tua caminhada não é para te matar. Não é para matar teu ministério, não é para parar de dar frutos, de ganhar almas, mas é para o teu fruto ser mais excelente, o teu fruto ser melhor, ser mais graúdo, ser mais bonito. Ele não vai ser um refúgio, mas ele vai ser catium, para quem entende de maçã aí, vai ser catium. É para isso que existem as podas na nossa vida. Por mais dolorosas que elas sejam, é para o nosso crescimento. Se hoje eu estou aqui com essa oportunidade, algum tempo atrás eu fui podada, bem podada. No momento eu não entendi por que daquela poda. Mas hoje eu entendo, foi para o meu crescimento. Foi para que hoje eu pudesse estar aqui. Quem sabe se eu não tivesse sido podada lá atrás, hoje eu não poderia assumir uma tribuna como essa. O Senhor não me daria esta oportunidade. Foi necessário uma poda, porque muitas vezes nós nos achamos grandes, que nós estamos podendo dar muitos frutos e na verdade não. Nós estamos dando frutos ruins, pequenos, e às vezes estamos sendo infrutíferos. E é para isso a poda, como está lá em João, para que dê mais frutos ainda. Glória a Deus. Agora a estação é inverno. E como é difícil a estação do inverno. Se fosse fácil o inverno, hoje a igreja estaria lotada. Muitas pessoas ficaram com medo. E claro, tem muitas pessoas enfermas por causa do inverno, que ele é severo. É difícil passar pelo inverno. No inverno, a planta lá no pomar, ela entende que é um tempo de parar. Ela entende que é um tempo de descansar, se preparar para a próxima colheita. Nós chamamos esse tempo de dormência da planta. A planta está dormindo. E eu estava com essa palavra já há muitos dias no meu coração. Eu tinha até repartido um dia com a irmã. Irmã, estou com uma palavra assim, um dia que for me dada a oportunidade, eu vou pregar sobre as maçãs, vai ser assim, assim, assado. Mas quando eu cheguei nesta parte, sobre que a planta, ela dorme, que ela tem um tempo de parar de produzir, eu fiquei receosa e falei, Senhor, como que eu vou falar que é um tempo de parar? Eu falei, minha pastora vai me puxar minha orelha. Mas semana passada, quando a irmã Lloyd, aqui nessa tribuna, contou um pequeno relato da biografia de Charles Spurgeon, que falava que ele teve um tempo que ele tinha que parar. Vários tempos, e eu fui procurar a biografia da irmã Lloyd. Eu gosto muito de biografia, de testemunhos.
Então, por várias vezes, este homem de Deus, grande pregador, um dos maiores, quem que não conhece, eu já ouviu falar de Charles Spurgeon. Ele precisava parar. Ele tinha uma enfermidade, ele também era cometido de depressão, e chegava um tempo que ele dizia, eu preciso parar. E nós, muitas vezes, ficamos com esse receio que eu estava de falar isso aqui no púlpito. É um tempo de parar. E muitas vezes nós ficamos com esse medo de dizer para a nossa liderança, minha liderança, eu senti que é um tempinho de eu dar uma segurada. Eu preciso de um tempinho paradinha. Só que este tempo parado, este tempo de dormência, lá no pomar que a planta está assim, ó, sem fruto, sem folha, sem nada, sequinha, sem fazer nada. Ela está plantada. Ela continua plantada. Ela não saiu do pomar. Ela está sem dar fruto, está sem folha, está sem uma beleza, mas ela continua plantada. Aonde ela tem que estar. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite que precisa deste tempo, não tenha medo deste tempo, mas fique plantado aonde Deus te plantou. Por mais que você não esteja produzindo como você já produziu, como você gostaria de produzir, como você sonha, quem sabe você tem promessas do Senhor, que vai fazer muitas coisas para o Senhor e você não vê nada. Você vê apenas uma planta assim. Não se preocupe com este tempo, apenas fique plantado. Quem está plantado continua recebendo nutrientes, continua recebendo os nutrientes. Deus continua cuidando, Deus continua cuidando. E nós às vezes passamos por esse processo de tempo de dormência, mas não podemos nos desarraigar, nós temos que ficar plantados na oliveira verdadeira, a qual nós somos enxertados. Temos que continuar ali. Este tempo de dormência não é o fim. Não é o fim. Entenda que não é o fim para você. Se você está passando por este momento, se você entende que está chegando este momento, eu preciso dar uma paradinha. Quando o nosso carro, eu li essa semana num post de uma irmã, e ela diz que quando o nosso carro termina a gasolina, nós não andamos mais, nós paramos para abastecer. E muitas vezes é preciso isso, essa paradinha para abastecer. E quem sabe o processo que você está vivendo nesta noite, que você não está entendendo, é porque Deus quer um momento que você fique paradinha, paradinho, recebendo os nutrientes, mas apenas você e Deus, Ele te cuidando, Ele te tratando, para daqui a pouco vai produzir novamente. Então não tenha medo, não é o fim. Às vezes é necessário esse tempo. Podemos não estar produzindo, mas precisamos estar ligados. Nossas raízes têm que estar bem firmadas na rocha. O frio, o inverno, não vem para matar, mas vem para preparar para um propósito ainda maior. Quanto mais frio fazer naquele inverno, maior é a colheita. Quanto mais frio fazer, melhor é a fruta. Ela é mais doce, ela é mais saborosa e ela é mais grande. Quanto mais frio fizer naquele inverno, maior é a nossa colheita, aqui em Vacaria. Uma planta precisa de mais ou menos 600 horas de frio. Então, não corra do processo que você está passando. Não corra deste frio, deste inverno que você tem que atravessar. Não é para te matar, é para o processo. Está vindo uma grande colheita aí na frente. E Ele está te preparando. Então este frio, este inverno não é para te matar, mas é para que você produza frutos maiores, mais doces, e que teu fruto permaneça. Não fuja dos processos. Não fuja dos processos. Nós podemos olhar para um pomar como este, nesse tempo em que ele está sem frutas, sem folhas, está podado, às vezes coberto de geada, e não ver beleza alguma,
tão pouco possibilidades dele produzir. Nós que somos leigos vamos olhar um pomar assim e não vamos dar a mínima importância para esse pomar. Não tem beleza, o que eu vou fazer, o que eu vou olhar? Mas o dono do pomar, ele olha para a planta assim, ele diz, vai vir uma grande safra, vai vir uma grande colheita. E quem sabe você chegou aqui nesta noite assim, se sentindo como esta árvore, sem beleza, sem fruto, sem produzir, sem folhas, está seca, é inverno, você foi podado e você não entende o porquê você está assim. Mas o dono do pomar, o dono do plantio, ele olha para você e diz, vai dar tanto fruto, vai ser tão lindo os frutos, vai ser tão lindo os frutos, não está dando nada, está ali quietinha, está ali sequinha, foi podada, mas vai dar tanto fruto, esses frutos vão ser tão lindos, tão saborosos, é assim que o Senhor nos vê, Ele não olha com os olhos humanos, nós quem sabe não entendamos como realmente é o processo da macieira, e nós olhamos, não damos valor, às vezes passamos nesta época na BR, nem olhamos às vezes, porque o pomar está sem beleza, está sem frutos, está sem folhas, mas Deus olha diferente, Ele vê e diz, vai dar fruto, vai ser lindo o fruto, daqui um pouco, espera um pouquinho, eu estou cuidando, eu estou tratando, está ali arraigada, está recebendo os nutrientes, está recebendo, não saiu da onde eu mandei, não saiu, vai vir frutos, glória a Deus, glória a Deus. Nós lemos também em Daniel, que Deus muda as épocas e as estações, invernos não duram para sempre. Em Cantares, Salomão comemora o fim do inverno, ele diz, veja, o inverno passou e as chuvas já foram embora. Eu vim aqui nesta noite fria, de inverno praticamente, para te dizer, o inverno vai passar. As chuvas vão embora. Este tempo que você não está produzindo vai passar, virá um tempo novo. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar, o inverno vai passar. O inverno não dura para sempre, porque o nosso Deus muda as estações. Ele criou as estações e Ele muda as estações quando Ele quer abençoar o seu povo, quando Ele quer abençoar alguém, quando Ele quer usar alguém. Ele muda as estações. Daniel diz isso. Logo vai chegar o tempo de você cantar. No final do inverno, as plantas do pomar passam por um processo chamado quebra de dormência. É passado um produto e é banhado todos os pés de maçã. E o nome deste processo é quebra de dormência. E ali a planta entende que chegou a hora dela florescer. Ela estava ali quietinha, dormindo, mas quando recebe este banho, este produto, ela entende, é tempo de florescer. É tempo de florescer. E qual que é o tema da UFEADVA desse ano, pastora? Floresça. As mulheres? Floresça. É tempo de florescer. Quem sabe nesta noite, não é um produto químico que agride a planta que você vai receber, mas é um banho do céu que você precisa para voltar a florescer. Quem sabe é um remédio, é um tratamento divino do céu para você voltar a florescer. E olha que lindo que é um pomar florido. Aí é sinal que está vindo uma grande colheita. Aí é sinal que o tempo difícil passou, que o inverno passou, que as geadas passaram e agora é um novo tempo. Aleluia! Que lindo ver um pomar assim.
E esses pastores, vocês vão ver esta igreja florescendo, florescendo como este pomar, com muitas flores, porque virá tempo de colheita, tempo bom. Aleluia! Estamos na metade do ano, e quem sabe você está aí quietinha. Esse ano você não produziu ainda, esse ano você está se sentindo incapaz, mas hoje Deus diz: chegou o tempo de florescer. Vou despertar você nesta noite, vou fazer uma quebra de dormência, e você vai florescer, você vai florescer. Depois de florescer, ela se transforma em uma pequena fruta, bem pequenininha. Tem uma fotinho lá, depois eles vão colocar. Mas esta planta, ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. E chega o verão, os pés novamente estão carregados de maçãs, lindas e saborosas. Valeu a pena passar por todos os processos, por todos os tempos e por todas as estações. Suporte os processos que você está passando para viver o propósito de Deus na tua vida. Vamos nos colocar em pé, igreja. E para encerrar, eu quero falar, a Lari vai preparando aí, a Lari tem um hino. E para encerrar, eu quero falar das árvores, que por algum motivo, elas foram cortadas, elas foram decepadas. Lá no pomar, quando a gente faz isso, essa planta não serve mais para nada, ela não vai voltar a crescer, ela não vai voltar a florescer, ela não vai produzir mais maçãs. Lá no pomar. Aqui, para as plantas que foram cortadas, existe solução. Existe solução. Você ainda pode crescer, você pode voltar a florescer, você pode voltar a dar frutos. E o último texto, vou pedir para os meninos ali, nós vamos ler lá em Jó, capítulo 14, dos versos 7 ao 9. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Jó 14, do 7 ao 9. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar, e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, dará ramos como se fosse muda plantada, apenas ao cheiro das águas. E a água está aqui, a água se chama Jesus Cristo, aleluia. E eu quero convidar você, que essa palavra falou com você. Você que não está entendendo o porquê deste processo. Você que não está entendendo o porquê as podas na tua vida. Você que não está entendendo o porquê um inverno tão severo na tua vida. Você que foi cortada e diz para mim, eu produzir não vou conseguir mais, jamais. Há esperança para a árvore que foi cortada, apenas com o cheiro das águas, o cheiro de Jesus, apenas o cheiro. Jesus está aqui para fazer novamente árvores voltarem a ser frutíferas, árvores voltarem a dar muitos frutos. E quem sabe você diga, Suzy, para mim não tem jeito, para mim não há saída, porque você está olhando com os teus olhos humanos, você está olhando apenas para a árvore seca, mas para o nosso Deus, Ele não precisa de cenários favoráveis. A pandemia começou em 2020, já estava andando a colheita. E tudo dizia que o pomar tinha que parar, que o pomar ia parar, que as empresas iam fechar, que vacaria ia ser arruinada. Mas vem, todo aquele ano, as plantas continuaram a ser cuidadas.
E a próxima colheita, mesmo em meio a uma pandemia, foi uma das melhores colheitas de vacaria. Não parou de produzir em meio a uma grande pandemia, aonde tudo parou. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Ele pode fazer você brotar, nascer, florescer, o que for preciso. Se você precisa de uma oração, eu te convido a vir aqui na frente, receber esta oração.